pessoal. A gente vai fazer agora, então, os próximos 3 passos, o passo 4, 5 e 6. Essa é a segunda parte do vídeo que trata da montagem do corte da edificação que estamos trabalhando nesse semestre. Nesse passo 4, a gente vai finalizar o desenho da escada para montagem aqui, acabamento, né, dos pontos em relação à fundação e lá em cima no trecho da cobertura, onde a gente vai ter na cobertura um piso elevado. Aqui embaixo vai acontecer todas as camadas correspondentes à impermeabilização, e a gente vai deixar aqui um piso sobreposto a esse trecho todo de impermeabilização. A gente vai fazer essa linha do piso da cobertura com um espaçamento de 5 centímetros, e a sugestão é trabalhar com a linha em vista pena 3, 0,3. A gente vai inserir as linhas do forro com esse mesmo layer, com um espaçamento de 3 centímetros. E a gente vai colocar também as paredes em corte, que ficam marcadas naquele trecho do corte AA. E, por fim, a inserção das esquadrias que estão em vista. Aqui eu vou dar um zoom nesse passo A, para que vocês possam identificar com mais precisão como se faz esse acabamento, né? A gente chega com a escada até a viga de fundação, ela fica apoiada na viga de fundação, e ela se apoia também aqui numa viga invertida, que a gente marcou para vocês, que tem esses 15 centímetros aqui de largura, né? E o acabamento do piso vai no mesmo alinhamento. Vocês podem fazer a representação de 5 centímetros aqui no nível 3075, que corresponde ao piso da cobertura, e esses 3 centímetros no alinhamento para o forro. A representação das linhas das esquadrias que estão em vista e das paredes em corte, basta que a gente comece a partir do trecho da fundação que nós tínhamos marcado e suba linhas com layer parede em corte. Então aqui essas internas têm 15 centímetros e essa externa, aliás, essa que fica em contato com o depósito e do depósito externa fica com 25 centímetros. Cuidado para fazer a representação tocando a linha da fundação. Essas paredes estão cortadas, logo elas tocam as linhas de fundação. Depois de montar as paredes, a gente vai fazer a representação das esquadrias, conforme o material que foi fornecido. Aqui a gente tem uma porta, então essa porta tem os 13,5 do marco e mais os 5 centímetros daquele baguete interno. A gente está desenhando essas portas no alinhamento do piso pronto, que é 0,20. Cuidado que nesse trecho aqui a gente está desenhando uma janela, então o marco ele faz o contorno. Nesse caso aqui o marco não faz o contorno, ele toca o solo. Aqui ele fica elevado do solo. Vejam a diferença nesse trecho correspondente ao piso do nível 0,20. Aqui existe um afastamento porque o marco faz o contorno. Isso aqui é uma janela. Aqui não tem esse contorno porque é uma porta, senão a gente tropeçaria toda vez, né, nesse marco que faria esse contorno aqui na porta. Aqui a gente representa uma porta, uma janela, uma outra porta e uma outra janela. Linhas em vista correspondentes às espessuras que foram passadas para vocês pelo desenho das esquadrias. Então, esse é o quarto passo. Aqui uma observação correspondente ao pilar que a gente cortou. Normalmente, a gente procura não cortar pilares, que sugere na representação que seja uma parede de concreto inteira. Então, a gente tenta, quando possível, não cortar pilares nas representações dos cortes. Nesse caso, para a gente poder representar essa escada, foi necessário cortar esse pilar. Mas atentem para isso, evitem de cortar pilares nas representações em corte. Não é correto representar um pilar cortado, considerando que ele vai sugerir que existe ali uma parede de concreto inteira, quando na verdade é só um pilar. Vou passar para o próximo passo, que é o próximo passo 5, a gente vai desenhar o deck. Esse deck vai ter um barrote, que é um sistema que fica na face que toca o solo, de 7 centímetros por 3, e um piso de madeira com 3 centímetros. A gente vai usar o linha em vista que vai imprimir em espessura 0,3. Então aqui eu estou colocando os barrotes, ó, de 3 por 7,
no alinhamento do nível 0. Sobre esses barrotes, a gente coloca essa espessura de 3 centímetros. Isso vai fechar o nível 0,10. Então, esse é o primeiro passo que a gente vai fazer correspondente a esse item 5. Depois, a gente vai fazer a inserção dos layers. A gente vai fazer a inserção da linha do piso interno em corte, com a linha em vista 1. A gente vai imprimir essa linha bem fininha. A gente evita de colocar uma linha grossa, que por mais que o piso esteja em corte, que pode colar com a linha da estrutura em corte. Então, essa linha, por convenção, é representada uma linha fina, no alinhamento daquela nossa linha guia 0,20. Depois, eu vou fazer a marcação do layer do nível 0. A gente vai fazer uma marcação, uma linha dupla com 5 centímetros, para a gente poder achurar e fazer com que essa linha fique uma linha grossa, bem grossa. Então, eu fiz no layer do nível, no alinhamento do nível 0, e eu desci um offset de 5 centímetros e coloquei uma achura sólida aqui dentro, para ficar essa marcação bem espessa da linha do nível 0. Vejam que eu marquei o nível 0 encostando no pilar, passando sob o deck. Sob a edificação, eu não continuo a linha do nível 0, porque sob a edificação, a gente vai fazer aqui um acabamento que vai colocar algum aterro, alguma coisa para tocar no solo esse contrapiso. Se esse contrapiso não toca o solo, ele requer uma ferragem muito mais densa, muito mais elaborada, e a gente não precisa disso para essa edificação. A gente vai trabalhar com um contrapiso nesse trecho e não uma laje. A laje mereceria, então, uma estrutura muito mais robusta. Aqui a gente, no nível 0, interrompe na entrada da edificação e retorna ela só lá no trecho final da edificação. Vejam que no nível que passa sob o contrapiso, o solo vai tocar a edificação. Eu não tenho a linha 0 marcada aqui embaixo mais. Eu deletei aquela linha que era a minha linha guia, assim como eu deletei a linha guia do nível 0,10 e do 0,20. Porque eu já fiz o nível do deck e eu já fiz a linha do piso pronto interno. Não preciso mais das linhas guias, posso deletar. Aqui em cima eu já marquei também o nível do piso pronto, né, de 3,75, posso deletar a linha guia. Esses 3,60 metros corresponde ao nível da platibanda. Feito essa marcação do nível 0 e essa elaboração dos níveis, dos acabamentos dos pisos, a gente deleta as linhas e faz uma polyline nessa região aqui, que vai ter esse solo recortado. A gente faz uma linha para depois a gente poder achurar aqui dentro. Aqui eu sugeri uma linha de 80 centímetros, então, né, um afastamento aproximado de 80 centímetros. Não tem uma medida exata, vocês podem fazer como acharem melhor. É uma sugestão, só pela proporção do desenho a gente acredita que fique adequado. O último passo, a gente vai fazer a inserção das achuras. A gente vai colocar uma achura sólida de concreto, né, nos trechos que são de concreto cortado, então vai ficar uma achura sólida. Aqui vocês devem usar a mesma achura que usaram nas plantas baixas. Se fizeram a estrutura com tom de cinza, aqui deve ser feito tom de cinza. Se fizeram em preto, aqui deve ser impresso em preto também. Existe uma correspondência entre as peças gráficas de planta baixa e corte, e é preciso respeitar essa correspondência. Com relação ao solo, aqui uma sugestão, a gente usou essa achura ANSI 31 com espaçamento de 2, no linha em vista 1, também poderia ser num tom de cinza, né? Essa achura que fica aqui embaixo. Lembrar de deletar o contorno da polyline do solo, aquela polyline que fizemos nesse contorno aqui, a representação fica mais coerente, considerando que o solo fica aberto, né? A gente está cortando uma parcela do solo, então lembrar de deletar aquela polyline do contorno. Lembrar de inserir as cotas de níveis, né? Então a gente vai colocar o nível 0, o 0,10, o 0,20, 13,75, 13,60. A gente costuma inserir cotas de níveis nos trechos que estão cortados. Evitar de inserir cotas de nível em lugares que estão em vista, porque não é correto a gente inserir essas cotas em lugares que estão em vista. O correto é inserir nos trechos que estão cortados.
Lembrar de inserir cotas lineares verticais. Depois a gente vai fazer essas cotas, né, num tutorial para vocês que vocês possam inserir essas cotas verticais. E os textos correspondentes aos títulos dos ambientes, o trecho da escada, o título do desenho e a escala que vocês vão trabalhar. Dessa forma, a gente finaliza a representação do corte.